A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater um papo aqui. Hoje nós estamos com o William na mesa, não é o Lucas, é o William. Bom dia, William. Tudo bem? Hoje o Lucas está na gravação. Nós vamos bater um papo aqui com um professor, historiador, palestrante, o homem é fera, professor Fábio Verícios. Vamos falar sobre a Amazônia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Imperial. Bom dia, Petrópolis. Estou bastante satisfeito de estar aqui. Espero que seja bastante proveitoso. Fábio, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse qual é a sua graduação, por favor. Bom, meu nome é Fábio Verícios. Eu sou historiador, pós-graduado pela Escola Superior de Guerra e sou membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil. Sou a cátedra 142 do capitão Pedro Teixeira, exatamente o militar português que fez a expedição na Amazônia e nos deu condições de ter a posse da floresta. Sou também pesquisador associado do Centro de Estudo e Pesquisa em História Militar do Exército, no Rio de Janeiro, comandado pelo general Bergo, e presidente do Instituto Amazon Brasilis, que é um instituto civil que pesquisa a região amazônica, mais a parte norte, o Calha Norte, focando mais na defesa e na integralidade do território brasileiro. Legal. Então vocês já viram que o homem é fera. Nós hoje vamos falar sobre Amazônia, né? Professor Fábio, desde os primórdios do Brasil, a cobiça sobre as nossas riquezas sempre foram exacerbadas, né? Grandes mesmo. Assim é que tivemos as invasões holandesas e francesas no Brasil, mais de uma vez. Verdade. Como se deu isso? Bom, nós temos alguns historiadores brasileiros, algumas pessoas repetem de que não, os portugueses roubaram a riqueza do Brasil, não sei o que, isso é uma falácia. O Brasil foi descoberto pelos portugueses. Sim. Antes não havia Brasil, era um território indígena chamado Pindorama, sem qualquer estrutura político-social. Diferente dos nossos vizinhos aqui, por exemplo, o Peru, que tinha uma estrutura político-social já formatada com os incas. E os maias. Exato, né? Os maias mais em cima no México, né? No Brasil não havia essa estrutura político-social, porque não havia necessidade. Um território muito rico, os indígenas podiam viver da coleta de produtos e de pequenas caças, sem grandes problemas. Então, Portugal, na verdade, civilizou um território que não tinha um processo de civilização definido. Era habitado, mas não tinha um processo de civilização definido. Quando Portugal descobre o Brasil, foi antes de 1500, 1500 foi o referendo, nós sabemos que Portugal descobriu o Brasil por volta de 1497, talvez 96, não se tem exatamente certeza da data, em 1500 foi feito o referendo, atiça a cobiça de outras nações europeias que não tinham a pujança de Portugal em... Ultramarina. Isso, em entrar no Atlântico, em fazer as descobertas. Vamos lembrar que os portugueses foram os primeiros a circunnavegar a África, foram os primeiros a chegar na Índia, foram os primeiros a chegar na China, foram os primeiros a chegar onde hoje é Nova York. Aquilo foi uma colônia portuguesa, a ilha de Manhattan. Foram os primeiros a chegar na Austrália, foram os primeiros a chegar no Japão, foi a primeira nação europeia a ter uma unidade no Japão, que pertencia aos dominicanos portugueses. Na África, Angola, Moçambique, nas ilhas da Indonésia, onde hoje tem Timor, era um território vasto demais para uma nação tão pequena, com uma pequena população. Vamos imaginar que Portugal, na época, tinha 1 milhão de habitantes para ocupar todo esse território. Não tinha como. Então, atiça a cobiça de, basicamente, Inglaterra, Holanda e França, que saíram atrasados nesse processo de colonização e busca de riquezas. Né? Portugal e Espanha saem na frente. E Inglaterra, Holanda e França, basicamente, tentam várias vezes invadir o território brasileiro e se apropriar de especiarias, principalmente o pau-brasil na época. Exatamente. Mas nós os combatemos. Nós, eu falo, luso-brasileiros, né, tentaram a construção da França Antártica aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre né? isso já. Fábio, é inegável que as invasões holandesas no Brasil, em Salvador e uma em Recife e Olinda, provocaram uma miscigenação grande no Nordeste brasileiro. Isso é inegável. Verdade.
E, além disso, o interesse nesses locais da Holanda maior era a cana-de-açúcar. Era o grande interesse deles. É? Os holandeses, nós temos que notar uma coisa. A invasão holandesa, ela não acontece com o reino de Portugal. Portugal, em 1580, passa a pertencer à Espanha. Então, é a unificação dos dois reinos. Quem manda a partir desse momento é Madrid. Uhum. E aí acontece a invasão holandesa, que só vai ser debelada lá em 1660, 1660 e poucos, depois da independência de Portugal. Na verdade, o que os holandeses invadiram foi um território espanhol, que era o Brasil. E passaram aqui seus 30, 40 anos, muito bem, explorando a cana-de-açúcar. Por que a população aceitou? Porque os holandeses cobravam menos impostos do que os espanhóis. Do que portugueses e espanhóis. Quando os holandeses passaram a cobrar mais impostos, a população pulou. Aí, lógico. Aí não interessava mais. E também o fato de que Portugal havia, de novo, com a Casa de Avis, se tornado uma nação independente em 1640. Então, o sangue português, o sangue lusitano aflorou e nós expulsamos os holandeses. Só um detalhe. Os ingleses fizeram várias expedições de caça aqui no Brasil. Exato. Praticamente todas foram debeladas. Os ingleses não tiveram sorte com a gente. Nós vamos falar também sobre. Quanto às invasões francesas, a primeira tentativa foi a de fundar a França Antártica no Rio de Janeiro. Isso. E a segunda, a França Equinocial em São Luís do Maranhão, que, aliás, tem uma grande influência, né, na arquitetura, inclusive. O próprio nome da cidade é francês. É francês, do rei Luís, né? São Luís, A exploração do pau-brasil era o principal foco. Mas também os franceses tentaram, através da Paraíba e do Ceará, invadirem o Brasil. Sim, os franceses por várias vezes. Quer dizer, esse negócio de França já vem do tempo do Brasil colônia, né, Fábio? Não só a França, mas a Inglaterra também. E nunca desistiram, na verdade. Nunca desistiram, não é? No caso aqui do Rio de Janeiro, não era... Villegagnon já era os primórdios, né? Exatamente. Aqui no Rio de Janeiro, no caso do Villegagnon, não era nem tanto a exploração de produtos. Era mais uma fuga de uma seita protestante francesa, os huguenotes, que estavam fugindo para cá porque foram massacrados na França. Né? Em uma rebelião que houve. Então, os franceses tentaram, sim, várias vezes e chegaram a montar uma colônia forte que foi São Luís. Mas os portugueses os expulsaram também. Na verdade, os portugueses expulsaram todo mundo. Os portugueses não perderam nenhuma. O Rio de Janeiro sofreu uma intervenção de um grupo pirata francês, que agora me fugiu o nome do pirata, que ele foi muito inteligente. Ele não enfrentou as baterias portuguesas montadas na Baía da Guanabara. Ele foi até Mangaratiba, desembarcou sua tropa e atacou a cidade por trás. E conseguiu capturar a cidade. Mas logo em seguida ele foi expulso e nunca mais voltou. Foi muito importante a ação tanto de Mendes de Sá quanto de Estácio de Sá para garantir e consolidar a expulsão deles no Rio de Janeiro. No caso da França Antártica, com certeza, e a fundação do Rio de Janeiro, exatamente, né? Que ocorreu exatamente nas praias da Escola Superior de Guerra. Exato. O desembarque deles é exatamente naquelas praias. Exatamente. Sempre que eu ando por ali, eu fico imaginando o desembarque. Deve ter sido uma coisa, ter sido o dia D. Exatamente. Inclusive, uma curiosidade, havia um militar na frota do Estácio de Sá, que era um atirador de canhão de um dos navios, e ele atirava com uma rapidez fora do normal, o que ajudou a derrotar os navios franceses. E o apelido dele, por causa disso, era Botafogo. Olha por só. Isso o clube de regatas... Desculpa, o clube de regatas não. O Botafogo Futebol Clube, hoje, né? E o bairro, né? E o bairro de Botafogo, exatamente, em homenagem a esse atirador. Né? Eu que sou botafoguense, fico muito feliz com isso. Eu fico triste. Sou flamenguista. Não, você está feliz hoje, né? Eu tô em primeiro lugar, estou tranquilo, siga o líder. Fábio, além disso, já no século XIX, nós tivemos a questão do Amapá envolvendo também França e Brasil. Sim. Eles não desistiram, não? Não. E não desistem, né? Não. Nós estamos focando muito na França, mas eu acho pior a Inglaterra. A Inglaterra é mais complicado. No caso da questão do Amapá,
Os franceses fizeram uma alegação sobre áreas de rio que iriam para cá, iriam para lá, mas nós pedimos uma mediação. Eu não estou lembrado agora de quem, se foi dos Estados Unidos. Se não me engano, foi dos Estados Unidos, que nos deu a posse do Amapá. Aliás, todas as fronteiras do norte, elas foram acordadas com mediações pelo Barão do Rio Branco, no caso, e nós vencemos todas. Exato. A única que nós perdemos foi com a Inglaterra, na fronteira entre Roraima e a Guiana, antiga Guiana inglesa, agora a Guiana, que é a questão do Pirara, que não foi o Rio Branco. Não foi o Rio Branco. Uhum. As outras fronteiras todas nós devemos ao Rio Branco. Exatamente. Ao Barão do Rio Branco, que teve uma importância. No caso do Pirara, grande. Foi o Joaquim Nabuco quem perdeu. Exatamente, Joaquim Nabuco. Isso sem falar na Guerra das Lagostas, né? Mais perto do nosso tempo, que foi em 1961 a 63, um episódio que faz parte da história das relações internacionais do Brasil. Verdade. E girou em torno da captura ilegal de lagostas por parte de embarcações de pesca francesas em águas territoriais no litoral da região Nordeste. Como é que ficou esse negócio da Guerra das Lagostas? A Guerra da Lagosta é algo muito pitoresco, típico da história do Brasil, e ninguém sabe. Isso não é ensinado nas escolas, isso não é dito, porque depõe contra o pessoal de esquerda, que estava no poder na época com o presidente João Goulart. Então ninguém fala. Os franceses acabaram com a lagosta na sua costa, lá no Mar Mediterrâneo, eles comem muita lagosta, começaram a explorar a lagosta na África, exauriram também com a lagosta, e descobriram o Ceará e vieram pescar lagosta aqui com aqueles barcos enormes. Enquanto nós fazíamos a pesca artesanal, eles faziam pesca predatória. O Ceará reclamou, a República reclamou, basicamente a Marinha de Guerra. E no auge da crise, quando os franceses disseram que iriam continuar pescando, porque não aceitavam as 200 milhas brasileiras, eram só 12 milhas, segundo eles, e eles iriam continuar pescando, o presidente João Goulart tirou férias e foi comer churrasco no Rio Grande do Sul. Deixou a Marinha e o Exército sozinho para resolver o problema. A Marinha brasileira avisou os franceses que iria expulsá-los de água territorial brasileira e enviou a esquadra sediada aqui no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo veio uma determinação do governo norte-americano de que nós não poderíamos usar nenhum navio de fabricação norte-americana, porque há um acordo na OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve a França e os Estados Unidos, de que armas de um país não pode ser usada contra o outro por terceiros. Como a maior parte da nossa esquadra era de navios de origem norte-americana, nós fomos combater os franceses com navios da Primeira Guerra Mundial. Mas, meu Deus do céu. A coragem da nossa Marinha foi a jangada. Que absurdo. Mas foram. A coragem da nossa Marinha, enquanto o presidente comia churrasco, a Marinha foi para o combate. Nesse meio tempo, e eles, os franceses, enviaram para cá uma fragata de energia nuclear, com armas atômicas. A ameaça foi séria. E a gente de barquinho. Exatamente. Com canoazinha. Mesmo assim fomos. Quer dizer, o problema de nós nunca estarmos preparados para uma situação real. Nesse meio tempo, para evitar um problema entre dois grandes aliados, o governo americano interveio, na época era o presidente John Kennedy, e apaziguou, evitou-se um conflito e depois foi-se para a discussão, onde nós, só em 1972, conseguimos resolver o problema e reconhecer as 200 milhas, e a França acabou acatando a ideia e não mais... Né? Teve até a música da Eliana Pittman, leva seu barco para lá. Pescador, esse mar é meu, leva seu barco para lá. Da Eliana Pittman? Pois é. Foi muito curioso que os franceses alegaram que lagosta era peixe. Né? Aliás, o Brasil, eu não sei o que é, eu não sei o que acontece, mas realmente o nosso país é explorado de todas as maneiras, por todas as matizes. Por fraqueza do Estado. Por fraqueza do Estado. Exatamente. Uma nação que tem um Estado forte não sofre o que o Brasil sofre. É verdade. E não permite. Alguém explora a Rússia? Dos Estados Unidos? Alguém explora a China? A Coreia do Norte? Exato. Né? Ninguém se mete, né? Ninguém se mete a besta. Mas os ingleses que invadiram Buenos Aires e Montevidéu também vinham aqui para saquear a nossa costa, né, Fábio?
Sim, os ingleses, nós temos uma relação complicada com a Inglaterra, porque os ingleses sempre foram corsários, os ingleses, eles perturbaram muito o Império Espanhol, roubaram muito o Império Espanhol, não deram sorte com o Império Português, mas logo depois do terremoto de Lisboa, em 1700, se não me engano, 76, e o Acordo de Methuen, os ingleses tomam uma proeminência muito grande sobre Portugal, o Reino, e sobre as colônias. E depois, com a independência do Brasil, a vinda de Dom João VI para cá, em 1806, e abre portas para as nações amigas, que eram, na verdade, Inglaterra. Uhum. Porque nós estávamos, de novo, em guerra com a França, por causa de Napoleão Bonaparte. Né? E nesse período, inclusive, nós invadimos a Guiana Francesa e depois, na minha opinião pessoal, erradamente devolvemos para a França. Não deveria ter devolvido. Eu acho que isso foi um erro do governo imperial. De qualquer forma, os ingleses sempre tiveram um problema sério com a gente. Eles financiaram muito do Brasil e cobravam. Uma curiosidade é que se conta muitas histórias da fundação de Petrópolis, mas houve, na verdade, um motivo militar para a fundação de Petrópolis. Em 1848, por causa do problema da crise Christie, os ingleses invadiram o porto do Rio de Janeiro. Nos pegaram de calça curta, porque o Brasil, na época, não tinha um exército. Nós tínhamos a Guarda Nacional. O exército era muito incipiente. Nós não tivemos como impedi-los de tomar o porto do Rio de Janeiro. Tiveram que correr com o imperador, o Pedro II, para fora do Rio de Janeiro rápido. 1848 é a data da fundação de Petrópolis. Uhum. Petrópolis foi fundada também como uma capital reserva, longe do Rio de Janeiro e protegida pela Muralha de Pedra, para que, caso aconteça alguma coisa com o Rio de Janeiro, o imperador pudesse subir a Petrópolis e governar o Brasil daqui. Uhum. Os ingleses passaram 2 anos controlando o porto do Rio de Janeiro e só saíram daqui quando se sentiram saciados com o saque do pagamento de juros pela dívida que nós não tínhamos pago. Por isso, pelo reconhecimento da nossa independência. No caso foi um empréstimo que eles fizeram, parece que para compra de escravos. Foi por isso que o Segundo Império, Pedro II logo a seguir, investe pesado numa marinha poderosa. Quando da Guerra do Paraguai, em 1870, nós tínhamos a segunda marinha mais poderosa do mundo. A marinha brasileira só era inferior à marinha britânica. Exatamente para proteger. Como é que as coisas se inverteram ao longo do tempo, né, Fábio? Profundamente. Descaso total, de políticos, descaso de governos. Porque com uma costa do tamanho que nós temos, 8 mil e tantos quilômetros, não é brincadeira tomar conta disso. Não, era para o Brasil ser uma potência militar, pelo menos média. Na semana passada, na semana retrasada, quer dizer, no dia 5, houve uma publicação na Foreign Policy, que é uma revista de relações internacionais norte-americana, talvez a mais importante, de um professor Waltz, da Harvard University. Quer dizer, não é uma universidade qualquer, é a Harvard. Dizendo o seguinte, em 2025, o título era o seguinte: quem vai invadir o Brasil para salvar a Amazônia? Era esse o título. Olha só. Eu traduzi e coloquei na minha página de Facebook. Se alguém quiser os contatos, pode entrar em contato aqui com o Paulo, que ele vai passar os meus contatos. Ele está autorizado para isso. Obrigado. Eu fiz a tradução e coloquei na minha página do Facebook. A tradução era essa. E ele diz que em 2025 pode haver uma intervenção militar no Brasil com a destruição militar das infraestruturas brasileiras, porque o Brasil, ao contrário da Rússia, da China e do Japão, não é uma potência militar. Portanto, ele é suscetível de um ataque militar. Não toma conta daquilo que é seu. Exatamente. Não? Exatamente. Em outras palavras, é isso. Nós vemos isso na fronteira norte da Amazônia. É um tremendo vazio. Não por culpa dos militares, pelo contrário. Por culpa dos políticos. Quer dizer que o Brasil sempre foi alvo de saques por conta dos países europeus. Ou tentativas. Ou tentativas. E continua. 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 Então vamos chegar lá. O norte da América do Sul acabou sendo dividido entre Espanha, que era a Guiana venezuelana, hoje Venezuela, a Guiana holandesa, hoje Suriname, a Guiana inglesa, hoje Guiana, e a Guiana francesa, que é uma colônia francesa até hoje, e a Guiana portuguesa, que é o estado do Amapá. Exato. A Guiana francesa é chamada de departamento ultramarino, eu acho isso um sarro, mas não passa de uma colônia, né? Basicamente ainda mais do jeito que é tratada, né? Pois é. Eles mantêm a Guiana francesa basicamente por causa da base de lançamento de foguetes.
A França não tem um local na Europa capaz de lançar seus foguetes com tanta precisão e com tanta economia, então eles lançam daqui, da Guiana Francesa. Basicamente, nós não tivemos grandes problemas com a Guiana Francesa e nem temos problemas de fronteira. Mas dizem que o índice de criminalidade lá é grande, né? Sim, a Guiana Francesa, ela, na verdade, é um local muito complicado. Nós temos muito pouca informação de lá, os franceses não deixam sair informação, mas 2/3 da população é brasileira. Então, as informações chegam através do estado do Pará e do estado do Amapá. Nós sabemos que existe uma depredação muito grande, a França tem falado muito da Amazônia brasileira, mas a floresta na Guiana Francesa é profundamente depredada. Eles reclamam muito do cara que vai buscar ouro, né? O garimpeiro, o pequeno garimpeiro que vai lá e com um pouquinho de mercúrio, que realmente polui a água, mata os animais, não pode acontecer isso. Mas há pouco tempo eles arrendaram uma mina para uma empresa russa que previa a utilização de 42 toneladas de mercúrio. Veja só. Dentro da floresta amazônica. Sarrapado, exatamente, né? Exatamente. E os rios deles desaguam dentro do nosso. Exato. O senhor Macron não tem a menor moral para falar nada de ninguém. Muito pelo contrário. Até porque olha o estado que está a França hoje. Exatamente. A bagunça que está Paris e as outras cidades. Exatamente. A quem nós devemos hoje os nossos limites territoriais na realidade, Fábio? Ao povo brasileiro, que foi luso-brasileiro, aos portugueses e aos brasileiros que foram bravos o suficiente para entrar no território e tomar esse território e enfrentar os franceses, enfrentar os ingleses, enfrentar os holandeses, enfrentar os espanhóis. Veja Roraima, por exemplo. Roraima, o Marquês de Pombal enviou seu irmão com 200 famílias portuguesas para dar combate à invasão inglesa. Os ingleses invadiram por 2 vezes Roraima, e por 2 vezes nós, luso-brasileiros, os expulsamos de lá. Logo em seguida, houveram 2 invasões espanholas e nós também os expulsamos. Hoje, lá em Roraima, tem os resquícios do Forte São Joaquim, que é um forte construído de pedra, uma fortaleza construída de pedra, e lá não tem pedra perto. Aquilo foi levado no braço. E na época não tinha avião, não tinha helicóptero, não tinha nem estrada, era picada. Quer dizer, foi uma saga mesmo lá em Roraima, do Lobo da Almada, na Floresta Amazônica, do Pedro Teixeira e de outras pessoas, no Acre, do Plácido de Castro. O nosso Acre hoje comprado da Bolívia, né? Mas antes de comprado, tomado por 4 batalhas, 2 contra o exército boliviano e 2 contra mercenários americanos que vieram para cá para tirar o Acre do Brasil e transformá-lo numa nação independente. Quer dizer, nós temos uma história de luta, nós temos uma história de combate muito forte do nosso povo. E algumas pessoas, como o Barão do Rio Branco, militares, alguns que realmente lutaram, como o Plácido de Castro, que era major do Exército, e morreu daquela forma estúpida, com um tiro nas costas, por um infeliz lá que não deve nem ser lembrado. Exatamente. Então é a eles que nós devemos a bravura do nosso povo. O que se entende por Amazônia Legal? Por Amazônia e por Amazônia Legal. Ouve-se muito uma confusão, né? Essa expressão, a Amazônia. A Amazônia não é o estado do Amazonas, né? E o que é a Amazônia e o que é a Amazônia Legal? Nós chamamos de Amazônia a área da floresta e seus arredores. Ela é muito grande, ela pega Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa, no Brasil os estados do Amapá, do Pará, do Amazonas inteiro, do Acre e de Rondônia. Essa é a floresta amazônica que nós chamamos de Amazônia. É uma imensa floresta que, em sua grande maioria, cerca de 80% dela está intacta. Não é verdade que estamos destruindo a floresta, pelo contrário. Estão botando fogo aí em tudo? Estão botando fogo em tudo. Pois é a propaganda que se faz. Engraçado que está queimando muito mais em Angola agora e no Congo, mas ninguém fala nada. Não. Ninguém abre a boca. Estão preocupados com a Amazônia. Pois é. Lá a África que se dane. Essa confusão que teve em São Paulo, que escureceu o céu, a fumaça foi da Bolívia e do Paraguai. Pois é, eu disse que o fogo pegou o avião e veio para São Paulo botar fumaça. Deve ter sido. Que coisa mais ignorante. Sempre houve incêndios naturais e incêndios provocados. Sim. E é na área ciliar. É no Pará, no lado de cá, colado com o Maranhão,
no Tocantins, no Mato Grosso, que não fazem parte da Amazônia, mas fazem parte da Amazônia legal, que foi um dispositivo político criado na época do regime militar para que houvesse incentivos fiscais à região. E alguns governadores, muito espertamente, como o seu José Sarney, que era governador do Maranhão, conseguiu incluir o Maranhão no que nós chamamos de Amazônia Legal. Metade do Maranhão não faz parte da floresta amazônica. Não faz parte do bioma amazônico, não tem nada a ver, é política. Então há uma confusão muito grande sobre isso. Quando você vê as notícias na televisão, aquilo tudo, o que está queimando e está queimando, sim, existe uma predação, claro que existe, e nós temos que coibi-la. E o Exército trabalha para coibi-la, principalmente agora, que está liberado pelo presidente. Porque antes o Exército não podia nem atuar. Quando o Exército atuava, o governo vinha em cima do Exército reclamando. O que está queimando é o entorno da floresta. Algumas queimadas são naturais por causa da seca, outras queimadas são provocadas por fazendeiros que sempre fizeram. Na época do Lula foi muito maior do que agora. Na época da Dilma foi muito maior do que agora. Basta ver os números do próprio INPE, do próprio INPE, falam isso. Mas, Fábio, por que essa é quase uma perseguição ao governo Bolsonaro? Primeiro, imputar a ele esse absurdo desse incêndio. Mas segundo grupos nacionais e internacionais, se chove é culpa do Bolsonaro. Se faz sol também é culpa do Bolsonaro. Lógico, tudo é culpa dele. As esquerdas internacionais, europeias e norte-americanas, no caso dos Estados Unidos do Partido Democrata, não engoliram a vitória do Bolsonaro de forma alguma. Porque enquanto o Brasil estava no seu período negro de esquerdismo, que começa em 1994 com o Fernando Henrique e vem até agora o Temer, eles fizeram o que quiseram. O que fizeram aqui. Gente, era a casa da mãe Joana. No caso da Amazônia, ninguém me contou essa história. Eu passei por isso várias vezes, porque eu passei 12 anos da minha vida olhando o Calha Norte. Eu andei por Roraima inteiro, andei na fronteira da Guiana, andei na fronteira da Venezuela, andei na fronteira do Suriname, fui no Amapá, estive no Pará, andei aquilo tudo. As ONGs internacionais e ONGs brasileiros pertencentes a ONGs internacionais faziam e ainda fazem o que querem em seus territórios. Absurdo. Em o que querem. Esses dias saiu uma nota de que vai ser proibida a venda de terras indígenas para ONGs estrangeiras, porque 38 áreas indígenas foram vendidas para ONGs estrangeiras. Eu fiz a denúncia de uma delas há muitos anos, que os índios Munduruku venderam a sua propriedade, a sua terra indígena, para uma empresa irlandesa. E, estranhamente, a Noruega, por exemplo, que está tão preocupada com o nosso bioma, com o nosso meio ambiente, é uma das maiores matadoras de baleia. Não for a maior. Não só matadoras de baleia, mas... Rússia, Japão. Não só matadoras de baleia, mas a Venezuela é um dos países mais poluidores do mundo, porque é um dos maiores produtores de petróleo. Toda a riqueza da Venezuela... da Noruega, vem do petróleo. Eles retiram petróleo no Mar do Norte. Eles posam de bons moços, mas não são. E no caso aqui da Amazônia, há uma empresa norueguesa que pertence ao governo da Noruega, que há mais de 5 anos vem poluindo a sua área. Vamos falar sobre isso já. É a Hidroalo Norte. Nós vamos entrar no nosso intervalo aqui para faturar um pouquinho. E a gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos para o segundo bloco do nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Estamos batendo um papo hoje com o professor, com o historiador e palestrante Fábio Venício. Ô Fábio, nós estamos falando no primeiro bloco, paramos ali, falando sobre essa maldita empresa norueguesa, que é a grande responsável por um número monstruoso de poluição. De dejetos, De dejetos. Como é que acontece isso? A empresa é uma empresa que explora, se não me engano, bauxita para a produção de alumínio, a Hidroalo Norte. E ela está respondendo a 2.000 processos. 2.000 processos? 2.000 processos. Exatamente, na justiça. E continua.
E me parece que tem uma informação, eu não me lembro qual foi na internet que eu peguei essa informação, de que eles já teriam levado do Brasil cerca de 2 bilhões de dólares em lucros e debêntures e deixado menos de 100 em impostos e benfeitorias para a região. É um negócio absurdo. Continua a exploração ao território brasileiro. Como se fosse uma colônia. Exatamente. Mas isso é fruto do desgoverno que nós tivemos até agora. Né? Não culpem o Bolsonaro por isso, porque ele acabou de assumir. Ele está tentando consertar. 8 meses de governo. Ele realmente está tentando consertar a situação. Isso, nós tivemos um desgoverno. Depois, quando caiu o regime militar, não estou aqui defendendo o regime militar ou não, mas quando caiu o regime militar, caiu o governo do Brasil. Nós tivemos um desgoverno completo. Foi Sarney com a sua moratória soberana, foi o Collor com a loucura do plano Collor, o Itamar e o carnaval dele com as meninas lá no Rio, e depois vem Fernando Henrique com seu projeto de 25 anos de esquerdismo louco para o Brasil, que nos deu de presente o PT. Ou seja... Que colocou, inclusive, o Lula no poder. Exatamente. Esse período da Nova República é uma desgraça completa. É o pior período do Brasil, em todos os sentidos. Realmente é triste. Qual o principal objetivo da cobiça sobre a Amazônia, o Fábio? Existem dois. Existe o clássico, que são os minérios. A Amazônia é o maior sítio mineralógico do planeta emerso. Mais minérios só no fundo do oceano. E aí é muito caro tirar. Os coreanos e os japoneses estão fazendo algumas pesquisas lá no Pacífico, mas ainda é proibitivo o valor. Existe um outro sítio mineralógico gigantesco, não é no planeta, que é o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, que americanos, russos e chineses já estão começando a ensaiar a possibilidade da exploração. Está se tornando viável economicamente por causa do barateamento das viagens espaciais. Mas no planeta Terra, o maior sítio mineralógico é a Amazônia. Por exemplo, um minério, que é o nióbio, que é um minério sine qua non para a indústria fina, a indústria aeroespacial, a indústria de informática, a indústria de produtos de alto valor agregado, 96% está no Brasil. E desses 96%, 90% está na Amazônia. E exatamente em áreas... É muito curioso. Pega na internet o mapa aonde foi criado, desde o governo Collor, áreas de proteção ambiental ou proteção indígena. E pega o mapa de aonde tem minério. Coloca um em cima do outro. Vai casar. Eu não me conformo com esse negócio de nação Yanomami, mais não sei o quê. Eu acho isso um verdadeiro absurdo. Nunca existiu uma tribo chamada Yanomami, para variar. Pois não existe isso. Eu estou falando de algo que eu conheço. Eu estive na reserva Yanomami várias vezes. São 5 tribos, são 5 grupos étnicos diferentes que ainda vivem na Idade da Pedra, são canibais. O Exército tem um problema ainda. O Exército tem um problema sério, o Exército e a Força Aérea tem um problema sério para manter esses grupos afastados, porque eles são inimigos entre si. A diversão deles no final de semana é fazer churrasquinho com a criança do outro grupo. É muito complicado, muito complicado. E mesmo assim, aquele pessoal enlouquecido lá da USP criou uma história de Yanomami. Vocês notaram que a palavra Yanomami começa com Y? Sim. É a única palavra em português que começa com Y. Para que o norte-americano fale Yanomami, ou em inglês. Porque senão, se fosse com I, aí seria a Yanomami para eles. Então, nem a palavra foi criada para o Brasil. Foi criada lá para fora. E Yanomami, em um desses grupos, significa ser humano. É uma falácia completa, é uma mentira absurda. É engraçado, eu fico admirado, eu não sou contra americano, nada disso. Mas os americanos dizimaram os índios, todos eles, né? Sim, e a gente tem que preservar aqui, né? No processo colonialista norte-americano, né, de expansão, eles acabaram exterminando. Não mandando ninguém exterminar índio, não, hein, gente? Não, claro, por favor. Claro que não. Longe de mim. Os índios são seres humanos como qualquer eu integrá-los na sociedade. Conheço várias tribos indígenas, principalmente a tribo Macuxi, que eu tive um convívio muito grande. São profundamente civilizados dentro da cultura deles, mais civilizados do que nós até. Digo para você sem medo de errar. Sabe? E eles merecem todo o respeito e querem o conforto que nós temos. Lógico, tem o direito, ué.
Desde que um belga, para mim... Agora, essas áreas não são muito extensas, essas áreas indígenas? Essas áreas são desproporcionais, Mas só para completar o raciocínio, desde que um belga chamado Levi Strauss andou no Brasil e fez daqui a base da sua tese de separação de corpos, o indígena tem que ser mantido como indígena, nós paramos de integrar a nossa nação. É quase um zoológico humano que se faz com eles. Exatamente, mas é. Na verdade é isso. Neste período do fim do regime militar até agora, é um zoológico humano que se faz com eles. Não pode. Eles são pessoas como nós. Quando você vai lá, que você tem contato com eles, e uma índia andando na floresta nua, chega e toca na tua roupa, ela quer sentir o tecido. Se tiver cor, então, eles acham algo fantástico, maravilhoso. E são pessoas, em sua maioria, dentro do seu padrão cultural, em sua maioria muito boas. E são fáceis de serem cooptados, como o Raoni agora, que foi lá na França para pedir para o Macron intervir no Brasil, pelo amor de Deus. É um absurdo. O Raoni não é mais índio. Raoni é um político do Congresso Nacional. É lógico que é. É lógico. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Quando foi feita a Raposa Serra do Sol, em 2008, se não me engano, 2007, eu estava lá, eu conversei com um indígena que era bastante mulato e falava inglês melhor do que eu. Mas como é que pode, indígena mulato? Ele foi trazido das Caraíbas pelos ingleses para dizer que ali tinha indígena. Não tinha. Tudo foi feito de qualquer jeito, tudo foi feito contra o interesse nacional e a favor de outros interesses que... Isso aqui é um problema sério. Então a preocupação não é com o meio ambiente na Amazônia, né? Não é o principal foco, né? Não, os índios... O que realmente provoca esse desejo incontrolável de nos tomarem a Amazônia? Os índios que eles querem proteger é a cassiterita, o nióbio, o ouro, o diamante, a bauxita e agora a biodiversidade. A biodiversidade começa a tomar um foco. Exatamente. Começa a tomar um foco muito grande e nós temos que ocupar. Na época, de novo eu tenho que falar, na época do regime militar, havia o projeto Rondon aqui na UERJ, que pegava os garotos. Aqui, colegas meus de Petrópolis foram para lá. Iam para lá, passavam 6 meses lá estudando, ocupando, vendo. E depois, quando acabou o regime militar, a primeira coisa do revanchismo que fizeram foi acabar com o projeto Rondon ou diminuí-lo. Depois ele voltou, mas muito incipiente. Agora eu não sei nem como é que está. Eu sei que é um território que nos pertence, mas nós não ocupamos. Pois é. Então, quer dizer, essas empresas que se instalaram na nossa Amazônia exploram incontrolavelmente as nossas riquezas e principalmente a nossa biodiversidade. Quais os prejuízos com isso para o nosso país, Fábio? São incomensuráveis. São incomensuráveis. Eu vou contar um caso para vocês. Tudo que eu estou falando também, além da minha experiência pessoal, está na internet. Eu não estou falando nada que não seja público, não estou inventando nada. Tem uma tribo em Rondônia chamada Cintas Largas. E essa tribo faz uma pagelança com um sapinho chamado campô. Eles pegam o sapinho, amarram o sapinho fica nervoso, claro que foi nervoso, está amarrado. Lógico. Né? Eles raspam a barriga do sapinho, que ele excreta um líquido nervoso pela barriga, fazem uma beberragem, o xamã toma aquela beberragem e entra em transe. Bom, numa dessas pagelanças tinha um garoto lá de uma universidade norte-americana, que agora eu não me recordo o nome da universidade, mas eu tenho todos esses dados na minha casa, na minha residência. Ele foi lá, pegou esse líquido do sapinho, colocou num frasco, levou para os Estados Unidos. É um remédio contra a isquemia cerebral, que já rendeu para a universidade mais de 4 bilhões de reais em royalties. Meu Deus do céu, eu não consigo entender isso. Exatamente. Porque nós não somos um país de pesquisa, né? Agora, já fomos. Né? Já fomos. Nesta Principalmente semana... na época do nosso imperador, que realmente ele deu todas as garantias possíveis para o país se expandir. Eu vou deixar um amigo nosso feliz agora, o Prisco, porque eu não sou monarquista, mas o maior erro, então você vai ficar feliz também. O maior erro da história do Brasil foi ter instaurado a República. Foi o maior erro da história do Brasil. Isso. E olha, eu sou membro do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, que fica sediado na casa de Deodoro, no Rio de Janeiro. Pois é. Tá? Mas o Deodoro não teve culpa, o culpado foi o Floriano. Bom, mas eu estava falando do Campô. Essa semana agora que vai entrar, vai ser exposto na Inglaterra, em Londres, a maior safira do planeta. Esta safira tem valor inimaginável. Não há como dar valor para essa safira. E de quem é pelo essa tamanho safira? É de uma família inglesa cujo avô era um explorador
que atirou de Roraima. Pagou quanto por isso? Nada. Provavelmente né? a passagem para vir aqui pegar e levar. Olha, realmente é muito complicado isso, sabe? É muito complicado, é muito difícil a gente aceitar esse tipo de coisa. O grande problema ali no Calha Norte, porque a nossa ocupação territorial no país, ela foi muito bem feita até o regime militar. Depois ficou completamente abandonado. Eu ia te perguntar, por que tanto interesse no Calha Norte? Porque não tem ninguém lá, é uma área extremamente rica e vazia. É um deserto completo. Quando nós começamos a nossa ocupação territorial, lá na época da colônia, ela era na costa. O Brasil era chamado de país camarão, porque só vivia na costa, não tinha nada no interior. Depois fomos nos interiorizando, Petrópolis é um exemplo disso, 1848 trouxe o estado do Rio para dentro do estado. Brasília foi um grande incentivador da ocupação do Centro-Oeste. Você pode não concordar com a Constituição de Brasília, mas que foi um incentivador da ocupação. Eu até concordo, eu não acho que... Do centro. Tem muita gente que não concorda, que acha que poderiam ter feito de outra forma, mas foi dessa forma. E nós ocupamos, depois, com o regime militar, a calha sul do Rio Amazonas, ou seja, do Rio Amazonas para baixo. Houve um incentivo aos gaúchos para que subissem, para plantar arroz, para plantar soja, e eles subiram, ocuparam o Mato Grosso, Roraima foram um pedaço do Acre e aquela parte do Pará mais ao sul, e toda a parte sul do estado do Amazonas. Mas o regime acabou, veio a nova república e a parte acima do Rio Amazonas ficou desabitada. Ela basicamente é desabitada. Você pode andar naquela área dias e dias sem ver uma pessoa. Nem branco, nem indígena, nem mestiço, ninguém. Você hoje em Roraima anda na Raposa, na Serra do Sol, 400, 500 quilômetros e você não vê uma pessoa. Porque os índios que habitavam lá, os macuxis, por causa da criação da reserva, e ali é uma área de cerrado, não é floresta, não tem alimento, fugiram para Boa Vista e criaram as primeiras favelas. Eu vi as primeiras favelas de Boa Vista serem criadas agora, há 10 anos. Meu filho... Boa Vista no Acre, hein, gente? Boa Vista em Roraima, capital de Roraima. Não é... Lá em cima, na divisa com a Guiana. Exatamente. Entende? Eu tenho um filho de 8 anos, petropolitano Dimitri, e ele foi comigo várias vezes para lá, levei ele em aldeias macuxis, ele brincou de pique com criança macuxi. Nós vimos isso acontecer, a fuga dos macuxis de uma área absolutamente já civilizada, organizada, com grandes plantações de arroz, produzindo. E hoje, o que aconteceu? Por causa da criação das duas reservas, a Raposa e a Serra do Sol, os fazendeiros brasileiros foram para a Guiana, produzir arroz na Guiana, eles vendem o arroz para o Brasil, toda aquela área está assoreada, você anda naquela estrada que vai de Boa Vista até Léten, na Guiana, com empresas depredadas, e os macuxis, empobrecidos, foram para Boa Vista morar em favelas, que não existia. Você que conhece mais pessoalmente aquilo lá, dizem que o Amapá, Macapá, enfim, e o próprio estado de Roraima também, você precisa pedir autorização para andar lá dentro, para entrar lá dentro? Em determinadas áreas precisa sim para ONGs brasileiras ou estrangeiras. Teve o caso de um general brasileiro que não conseguiu entrar. Mas como é que isso pode acontecer dentro do território brasileiro? É uma boa pergunta. Como é que isso pode acontecer? Que eu saiba, qualquer cidadão pode andar livremente no território brasileiro. Não, eu vou... Ou eu vou ter que tirar passaporte para ir ao Amapá? A ideia talvez seja essa. Eu vou lhe dizer algo mais absurdo ainda. O ex-comandante do Exército, o general Vilas Boas, que hoje tem um problema de saúde muito sério, mas trabalha pela defesa da Amazônia como ninguém. Eu tenho a felicidade de ser amigo pessoal dele, o Eduardo. Vilas Boas, comandando o Exército, estava fazendo uma auditoria do Exército na Cabeça do Cachorro, recebe um aviso, isso foi agora, em 2010, 2011, não tem muito tempo, recebe um aviso de um coronel dele de que tinha uma delegação estrangeira dentro da reserva Yanomami. Aí ele mandou o coronel ir ver o que estava acontecendo. Era o rei da Noruega. Mas como assim? Ele pegou o helicóptero e foi lá. Ele não acreditou. E era realmente o rei da Noruega. Ele simplesmente entrou. Ele foi visitar algo que, na mentalidade de determinados governantes estrangeiros, é área internacional. Mas qual é o interesse de países como a Noruega e o Brasil? Minério, biodiversidade e o conhecimento dos indígenas.
Porque eles sabem qual remédio cura o quê. Eles sabem qual planta é boa para quê. Por isso a cooptação dos índios. Pois é, e a gente desperdiçando tudo isso. Nós desperdiçamos o nosso maior tesouro. Nossa o maior Senhora. tesouro do Brasil não está aqui no Sudeste. Está lá. Em todos os sentidos. Mas isso também está acontecendo na França, né? Talvez hoje a França, que seja um território muçulmano na Europa, né? Já deixou de ser um país europeu para ser um país muçulmano. Não é só a França, né? Mas... Pois é. A questão francesa é mais uma questão de reeleição do Sarkozy do que outra coisa qualquer? Não, a questão francesa é uma questão de falta de identidade. A França perdeu sua identidade. Na verdade, eu vou extrapolar um pouquinho mais. A Europa Ocidental, com raríssimas exceções, perdeu sua identidade, não sabe mais o que é. O projeto esquerdista de destruir a família, destruir a religião e transformar todo mundo em consumidores consumíveis, na Europa deu certo. Hoje você não tem mais portugueses, espanhóis, franceses, alemães, você tem europeus que não servem para muita coisa. Veja que a economia não cresce, a Alemanha já está se preparando para no ano que vem entrar numa recessão, a Alemanha é o carro forte. Você tem hoje eu estive na Europa há pouco tempo, eu vi a revolta dos italianos com o euro, a revolta dos italianos, fui com a minha família, numa expedição do Exército Brasileiro, a revolta dos italianos com o comando europeu. A Grécia agora acabou de eleger um presidente de extrema-direita, o Mitsotakis é um homem bem radical de direita, a favor da religião, da família, contra a ideia de gênero, de domínio gay, essas coisas todas que estão colocando. Então, existem algumas... nada contra gay, não é isso que eu estou falando. Mas é a colocação política da coisa. O indivíduo é uma coisa, a exploração política é outra. Porque eles também sofrem em cima dessa exploração política, lógico, não é? Sim. Então, a Europa, no meu ver, ela não tem muita saída. Você tem hoje na França cidades, eu estava conversando com um militar francês há pouco tempo no Rio de Janeiro, e ele me disse, Marsella tem índices de violência às vezes piores do que o Rio de Janeiro. E isso não é divulgado pela grande mídia? Não é divulgado. A Poderosa não divulga isso. Né? Na Alemanha, existem áreas dentro das cidades que são chamadas de no-go zone. Ou seja, não vá nessas áreas. Aqui no Brasil, a gente está acostumado com isso em favelas do Rio de Janeiro, não entra porque elas são controladas por tráfico de droga. Sim. Lá não. Lá eles são controlados por muçulmanos. Radicais, no caso, que não se misturam com a população. Que Paris está uma imundícia, diz que está um nojo ali em Saint-Denis ou qualquer coisa assim. Dá para se ver pela internet, está cheio de filme na internet mostrando a própria Paris. As pessoas urinando na rua, tá uma pouca que Paris já acabou, realmente. Exatamente. Ô Fábio, o fogo que se alastra na Amazônia é proposital e ocasional, não é isso? E mais, atinge países como a Bolívia também, a Venezuela e outros, né? Sim, no caso da Bolívia, o que está queimando na Bolívia é o cerrado. E é essa fumaça da Bolívia e do Paraguai que está causando esse problema climático aqui no Sudeste brasileiro, não da Amazônia. No caso da Amazônia, você tem as queimadas naturais, que é porque nós estamos na época da seca. Isso é comum. Exato. Todo ano tem. E lá é o inverso. O pessoal precisa entender que lá é verão, aqui é inverno. É o contrário lá. Lá você só tem duas estações. Ou chove ou não chove. Não tem meio termo. Algumas queimadas que acontecem no Tocantins, é a Amazônia Legal, é aquilo que eu estava explicando, não é a Amazônia Floresta, é a Amazônia Legal. Estão queimando porque fazendeiros colocaram fogo, porque é da tradição brasileira. Eu considero uma tradição errada, mas também é da tradição brasileira. O governo vai ter que agir. Tudo isso. Agora, muitos incêndios também acontecem provocados. E a Polícia Federal já está lá, atuando em cima, para buscar. No Acre, em Rondônia, se não me engano, parece que já há indícios de que foram provocados para criar uma celeuma. Parece que Mato Grosso também. Pois é. A Mato Grosso também entra no caso de Amazônia Legal e não de Amazônia Floresta, não é? Então, a destruição na Amazônia, ela é na mata ciliar no entorno. Vai chegar na floresta. Nós temos que ocupar a Amazônia. O Estado brasileiro tem que reassumir o poder sobre a Amazônia. Aí você acaba com a depredação. Mas as potências estrangeiras não querem que o Estado brasileiro reassuma. Estão mamando aqui nas tetas da gente. Exatamente, estão levando o que querem. Exatamente. Neste caso, nós temos internacionalmente hoje um grande aliado, que é o senhor Donald Trump. Gostem ou não gostem dele, ele está sendo muito bom para nós. Não resta dúvida. Então não é o agronegócio que está criando incêndios. Pelo contrário, o agronegócio está salvando o Brasil.
O agronegócio é o grande negócio do Brasil e isso desespera os europeus. Porque os europeus, eles financiam os seus produtores. Eles subsidiam os produtores. Lá você recebe dinheiro para ter uma horta. Você recebe dinheiro para plantar beterraba em casa. Você recebe dinheiro para ter uma vaca. Aqui não. Aqui é um sistema basicamente capitalista. Vai lá produzir e lucra em cima. A não ser alguns que ganharam fazendas aí, né? Cabeças de gado, né? Não foram muitos e muita coisa, né? Isso aí temos que investigar também. Temos que verificar e pegar de volta. Também acho. Mas o nosso sistema de produção, com 8% da área possível, nós produzimos alimentos hoje para nos tornarmos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Celeiro do mundo. Exatamente. O Brasil consegue alimentar o planeta inteiro se bem organizado. Aliás, teve um grande personagem da nossa história, que foi Chico Xavier, que disse que o Brasil seria o celeiro do mundo. Foi uma previsão. Uma previsão que ele fez. Exatamente. E correta. E essa acusação de que nós usamos muito agrotóxico, gente, nós somos o 13º país do mundo em uso geral de agrotóxico. E estão preocupados olhem o tamanho do Japão e o tamanho da Itália. Compare o tamanho do Japão e da Itália com o Brasil. Cada um deles usa 9 vezes mais agrotóxico do que nós. Que absurdo. Então veja a contaminação que há na produção de alimentos na Itália. Quer dizer, isso tudo é plantado para o brasileiro para criar problemas. Infelizmente, com o apoio tácito da mídia brasileira. Principalmente da poderosa Rede Globo. Sabemos que a teoria da Amazônia, pulmão do mundo, há muito já está provado que não é realidade. Muito. Por que isso? Muito. O pulmão do mundo é o oceano. Pois há mais de 40 anos isso, né? já se provou que o pulmão do mundo é o oceano. O oxigênio é produzido pelas algas. Ninguém teve ginásio, não estudou um pouquinho que as árvores absorvem o oxigênio, expelem o carbono e depois ao contrário, novamente. Exatamente. Ai, meu Deus do céu. Não, voltou essa tese até muito por causa de algumas pessoas mal informadas ou mal intencionadas que vão participar agora de um concílio no Vaticano sobre a Amazônia, o Sínodo da Amazônia. Eu estou muito preocupado com isso, porque eu sou católico, e católico praticante, é a minha igreja. Realmente. Eu me preocupo muito com a utilização política que determinados grupos podem dar para isso. Me preocupa bastante. E no aviso do Sínodo, havia a colocação da Amazônia como pulmão do mundo. Isso não é verdade, nós sabemos disso há mais de 40 anos. Tanto que o nosso planeta não era nem para se chamar Terra, era para se chamar água, né? Isso. Porque nós temos muito mais 2/3 de água. Papai do céu foi sábio quando nos criou. 2/3 de água e 1/3 de terra. O oceano bate para lá e para cá, limpa a atmosfera, as algas produzem, outros animais microscópicos marinhos produzem oceano. Produzem oxigênio. Nós não vamos respirar porque não tem água, isso é papo furado. Nós não temos que poluir era o mar. Exatamente. Né? Aí é que está o grande problema. Nós temos que parar de sujar o planeta. Isso a gente tem que fazer. Não só o oceano, mas a nossa casa. Petrópolis, infelizmente, está uma cidade muito suja. Muito. Para quem conheceu Petrópolis em 1980, faz um trabalho de memória e volta para 1980, compara com hoje. A diferença é gritante. E são todas as cidades brasileiras. Você vai em Fortaleza, uma cidade lindíssima Fortaleza, mas muito suja. Muito suja. E os oceanos com essas enormes ilhas de plástico que estão boiando. E não fomos nós que produzimos isso. Foi os Estados Unidos, foi a Europa, foi o Japão, foi a China. Exatamente. Nós poluímos sim, mas muito menos do que eles, porque o nosso nível de consumo é muito inferior ao deles. Agora nós somos mais mal educados um pouco, né? Que nós que jogamos muita coisa nos rios. É verdade. E nos mares. Depois não sabe por que desabam as casas, por que exatamente. Pois exatamente. Né? Aí se queixam das coisas. Infelizmente, nosso país é assim. Ô, Fábio, ainda tem salvação reverter esse quadro ou nós já perdemos a Amazônia para o resto do planeta? Não perdemos. Não é nem uma questão de reverter, é uma questão de retomar a posse do que é nosso. E isso o governo tem andado no caminho certo. A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, comandada pelo general Maynard Marques de Santa Rosa, tem um projeto chamado Projeto Rio Branco, que é exatamente a ocupação do Calha Norte. A construção de uma grande usina hidrelétrica no Rio Trombetas, que vai dar sustentação de energia para a região toda, inclusive para Roraima, que Roraima hoje depende da energia da Venezuela, e nós sabemos como está a situação da Venezuela. Eu
particularmente vi a Venezuela ser Mas destruída. Belo Monte não resolveu a questão, não? Não, Belo Monte é embaixo. Mais embaixo. Belo Monte é embaixo, é no Calha Sul. Tem razão. Lá no Calha Norte não tem. Então, e 2 estradas que vão ser abertas pelo Exército, ligando Macapá e Boa Vista ao resto do país. E não é preciso destruir, não é preciso depredar. Aonde você tem organização, você consegue fazer a ocupação e a exploração econômica mantendo a capa de floresta, mantendo a floresta intacta. A maior prova disso é o Projeto Carajás. Sim, O Projeto Carajás está muito bem, obrigado, porque lá é organizado. A Vale do Rio Doce nunca foi desorganizado, nem quando pertencia ao governo e nem agora, como empresa privada. Ela mantém a sua capa de floresta intacta. Dá para fazer, é ter organização. O que você não pode fazer é entregar ao controle de quem você não sabe o que vai fazer. Como os governos últimos que nós tivemos fizeram, de entregar áreas imensas a ONGs para explorar da forma que quisesse ou para empresas Ainda temos estatais como mandar estrangeiras. essas ONGs embora? Temos. É preciso vontade política que E do pulso, Executivo tem. A gente precisa da ajuda do Legislativo e do Judiciário. Pois é aí é que mora o perigo, né? Porque O Executivo está fazendo a sua parte. Nosso legislativo, porque esse país, infelizmente, é um país sui generis. Aqui o Legislativo dorme. O Judiciário legisla. O Legislativo quer ser Executivo e o Executivo, coitado, está perdido. Eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal pensasse menos no Lula na cadeia e mais nos problemas do Brasil. Exatamente. Sabe? Parasse de julgar Demais. com tanta urgência os processos Exatamente, dele. estão esquecendo do resto do país. Tem coisa muito mais importante para ser feita. Exato. Sabe? Ô Fábio, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, o nosso horário está terminando e nós temos que dar vez aqui para outro. Queria agradecer a sua disposição, nós vamos bater outros papos. Eu acho que os nossos ouvintes tiveram uma aula aqui sobre a Amazônia. Nós vamos voltar a esse assunto, porque esse assunto é um assunto que não só está na mídia hoje em dia, mas também é importante para que os brasileiros possam mensurar o que está sendo feito do nosso país. Quero deixar os nossos microfones para a sua despedida. Eu quero agradecer por estar aqui, espero ter sido útil, espero ter sido proveitoso para as pessoas. Já de antemão eu deixo os meus contatos à disposição aqui do programa do Paulo, se alguém quiser entrar em contato para críticas, para conversa. E temos que ter fé no nosso país, porque nós somos brasileiros e brasileiro não desiste nunca. É isso aí. Nunca. É isso aí. Fábio, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo até aqui o nosso programa. Só enriqueceu o nosso programa. Obrigado ao William aí na técnica, ao Lucas lá na gravação. Né? E nós teremos reprise do nosso programa hoje às 20 horas, não é isso? 20 horas, exatamente. Quero agradecer aí e mandar um abraço especial para a Marilene, para a Norinda, para a Nair, para o Marcos Carneiro, que até nos mandou aqui uma mensagem, não dá tempo da gente divulgar aqui. Mas obrigado aí, Marcos, pela participação no nosso programa, só nos honra a sua audiência. O Zé Roberto Gabris, que é o nosso fã número 1 aí, né, Zé Roberto? Um grande abraço para você. Um abração para a Eunice lá em São Paulo, que está também aqui, já acabou de dizer aqui pra gente que foi uma verdadeira aula. Parabéns pelo programa, espetacular. Então, a gente agradece, porque é isso que a gente quer dos nossos ouvintes. Um abraço para a Olívia Wendling, que também está sempre aí ouvindo a gente. Um abraço lá para Conceição, lá em Minas Gerais, né, nas nossas Minas Gerais. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Um bom final de semana. Até semana que vem, quando estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Fui!